Amados, por algumas semanas vamos estudar doutrinas básicas da nossa fé. Nós, de fato, cremos que Deus se revela para a humanidade, portanto, para nós, e as Escrituras ensinam sobre revelação. Apesar da notícia, inclusive, dos últimos dias, do crescimento do número de evangélicos, é sabido que a revelação de Deus tem sido desvalorizada, até no meio dos evangélicos. No meio acadêmico, dito meio acadêmico elevado, o ensino, a ênfase agora é que não há verdade objetiva. E aí o cancelamento da revelação é direto, é o que se pensa em boa parte da academia. Cada um tem a sua verdade. Então, para que a verdade de Deus, a revelação de Deus? Mas em ambientes onde às vezes se prega a Bíblia, alguns estão dizendo que a Bíblia tem que ser adaptada aos nossos novos conceitos, às nossas descobertas. E a moda é a inclusão de pessoas não regeneradas nos grupos evangélicos, e o sofrimento é grande, porque a incredulidade na palavra é consequência disso, porque não há fundamento doutrinário. E a doutrina é fundamental, não é? Alguns autores, especialmente autores norte-americanos, andando falando mal da doutrina cristã, dizendo que a doutrina não serve para nada, literalmente. Parece mentira, mas é verdade. Eu leio seus livros, ou lia, não leio mais. Até porque alguns deles já tropeçaram lamentavelmente e caíram, e oremos por eles, para que ainda haja restauração a tempo, porque Deus é Deus de misericórdia, não é? Mesmo aqueles que têm falhado, aqueles que temos falhado, sabemos, devemos lembrar a misericórdia extrema, incompreensível até, de Deus pelo pecador. Mas, amados, alguns diziam assim, não, a Bíblia tem que ser recuperada, tem que ser entendida. Há muitos anos atrás, quando eu era universitário na cidade de Houston, no Texas, eu fui chamado pela Convenção Batista do Texas para participar de um projeto interessante. Era um acampamento de 500 jovens, e o tema era exatamente o tema de hoje, revelação. Nós éramos 500. Por causa do planejamento de nossos líderes ali, só poderia haver um quarto destes que seriam crentes. Eu dou graças a Deus que eu fui incluído, porque foi uma experiência muito singular, muito esclarecedora, porque ali havia estudantes universitários de muitas nações, e muitas religiões, e o tema era revelação, e o que ouvimos ali foi interessante. Alguns diziam que Deus mesmo não se revela. Isso foi comentado, e com muita liberdade. Para não haver opressão, entre aspas, opressão cristã, é que só havia um quarto de crentes em Jesus Cristo. O resto era da religião que fosse. As religiões orientais eram dominantes. E, amados, foi interessante, porque alguns diziam assim, não, Deus não se revela, não. Nós é que descobrimos. Eles só faltaram dizer, descobrimos e criamos Deus. Naturalmente não criavam Deus, porque Deus não é criado pelos homens, né? Eles criavam ídolos, é só isso e nada mais. Meus irmãos, é muito interessante o fato de que nós permanecemos crendo que Deus se revela. Isto quer dizer, quando cremos na Bíblia. A minha oração é que você ainda creia na Bíblia, porque não há outro fundamento para ninguém. Mas o fato é que Deus se revelou. Há muitos textos, eu estava lendo um teólogo que é famoso e é muito lido, graças a Deus, ele já está na glória, mas ele disse assim, é bom sempre começar com um texto. A minha mensagem não é uma exposição textual do texto, estou falando a respeito de revelação de Deus, mas já que é bom ter um texto, e é bom porque é nosso fundamento, que tal Hebreus 1, versos 1 em diante? Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas.
há muito tempo, viu? Lembrem isso. Mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho. Filho é Jesus, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Até aqui, a parte A, a primeira parte do verso 3. Mas é interessante sabermos, assim, para darmos valor especial a esta palavra lida, que a carta de Hebreus foi escrita por um autor desconhecido, há muita argumentação sobre quem foi, não vou dizer o que eu penso, porque de fato não se sabe exatamente quem escreveu, mas ele escreveu com certeza para cristãos perseguidos, mas que foram fortalecidos nas crises e continuaram na fé. Tanto continuaram na fé que nós estamos aqui, Igreja do Senhor, 2025, estamos aqui, pregando e entendendo que Deus se revela. É interessante, eles lá eram poucos, não tinham autoridade nenhuma, eram oprimidos, os bens eram confiscados, alguns eram encarcerados, muitos eram humilhados publicamente e até feitos culpados pelos imperadores, vários deles. O último deles, que causou grande perseguição ali, foi Nero. A memória dele é triste, até hoje um dos homens mais horrendos no tocante ao maltrato daqueles que ele queria maltratar. Amados, este texto de Hebreus foi escrito para sofredores, mas sofredores vitoriosos. Eles confiaram em Deus naquelas crises e venceram. E é um testemunho muito importante na carta aos Hebreus, no capítulo 10, a partir do verso 32, que leio para a nossa inspiração. Porque Paulo o autor, quero dizer, que não sabemos quem quer inspirar, ele disse assim, na sua carta, para os hebreus e para nós também hoje. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando vocês suportaram, olha aqui o testemunho, suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram, aquilo que eu disse há pouco, expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que foram tratados assim. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão, aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Sim, vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o justo virá pela fé. Parte desta fé, sem dúvida alguma, tem a ver com a fé que foi revelada por Deus desde os primórdios. É muito interessante nós lembrarmos, e não se assustem com a afirmação, alguns às vezes se assustam, é que as Escrituras, Velho e Novo Testamento, não nos apresentam provas de que Deus existe. Ela declara a existência de Deus, pessoal e poderoso, que cumpre todos os seus desígnios, toda a sua vontade. É maravilhoso este Deus, mas como é que nós podemos conhecê-lo? Como é que nós podemos conhecer Deus? Há pouco eu fiz referência de representantes, especialmente de religiões orientais, dizendo que não podem conhecer. Alguns deles, eu volto ao assunto, eles diziam assim, que a gente descobre por causa da luz interior. Esse negócio de luz interior, assim, é muito aéreo, né? muito sem definição. A luz interior que todo mundo tem. O que estavam dizendo, na verdade, o que eu falei há poucos dias atrás, né? A espiritualidade, que é forças inatas que desabrocham e descobrem verdades fabulosas. É claro que nós sabemos que, de fato, o homem é importante, foi criado por Deus à imagem e semelhança, tem sim
condição de muita coisa, de revelações, de entender as revelações de Deus, porque lá em Gênesis está escrito que nós fomos criados, Gênesis 1:18, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Imagem e semelhança tem a ver com capacidades que nos são dadas, nos foram dadas e continuam a ser dadas por Deus, para que nós possamos entendê-lo. Esta é a razão de Gênesis 1, o verso é verso 26. Nós aprendemos isto em Gênesis e há confirmações interessantes, especialmente nos escritos do apóstolo Paulo. Para alguns de nós que já temos mais intimidade com a palavra de Deus, o texto que deve vir à mente, eu imagino que vem à mente de muitos dos irmãos, esta não é só minha certeza, é também a minha esperança, porque há estudiosos entre nós, vamos nos manter assim, né? No capítulo 17 de Atos, nós temos um texto muito interessante, verso 29 em diante. Olha o que está afirmado aqui: visto que nós somos descendência de Deus, criados por Ele, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata, pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas ordena a todos em todo lugar que se arrependam. A primeira parte é que eu quero chamar a atenção, É muito interessante, nós somos descendência de Deus, Ele nos criou, será boa parte do assunto de hoje à noite. Deus é Criador, mas Ele nos criou a sua imagem e semelhança, por causa do interesse claro nas Escrituras, de que Ele quer se dar a conhecer e se dá a conhecer, e nós temos a condição de entendê-lo. É interessante que no livro de Jó, que é considerado por muitos estudiosos, eu creio que de maneira correta, um dos livros mais antigos da Bíblia, no capítulo 23 e no verso 3, nós encontramos Jó expressando este anseio de conhecer Deus. O verso 3 diz assim: se tão somente, eu vejo o desejo aqui, se tão somente eu soubesse onde encontrá-lo e como ir à sua habitação. Na continuidade da história de Jó, nós vemos que ele tem a revelação de Deus e diz: olha, antes eu conheci em parte, mas agora eu conheço mesmo, por causa da minha experiência. A ideia é a minha experiência pessoal com Ele. É interessante, Jó tinha este anseio de conhecer Deus, e Deus demonstra nas Escrituras o seu absoluto interesse em suprir esta necessidade humana. Os missiólogos testemunham muito sobre isso, em todo o mundo, os missiólogos cristãos, obviamente, porque onde quer que eles cheguem, o que eles fazem não é ensinar que Deus existe, é quem é o Deus verdadeiro, o único Deus revelado na palavra. Eles ensinam é a revelação, porque eles creem em alguma coisa, geralmente creem num ídolo que eles próprios criaram. Isso é um desejo íntimo do homem, e Deus supre este desejo. A esta altura eu creio que é interessante, nós que estamos estudando esta matéria, temos uma definição, e eu trago uma revelação de um ilustre cristão do passado. O que é revelação? Ele respondeu assim: é o ato pelo qual Deus comunica aos seres humanos, eu não disse homem por causa daquela luta que é homem e mulher, etc., É o ser humano. O ser humano é homem ou mulher. Ato pelo qual Deus comunica aos seres humanos a verdade sobre si mesmo, sua natureza, vontade e propósitos para que o conheçamos. Nesta brevíssima definição está, sem dúvida alguma, outras coisas que Deus revela, mas especialmente quem Ele é e quem nós somos e devemos ser mesmo. Há dois tipos de revelação, qualquer livro de teologia sério dirá assim. Primeiro é a revelação natural, revelação geral, quero dizer. É revelação por meio da criação, a revelação da criação e da manutenção desta criação. Lá em Derbe e Listra, Paulo e Barnabé lembraram isto aos habitantes ali, Como Deus criou e como Deus se manifesta por meio
da sua criação. É conhecido o texto e muito inspirador: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. E é simplesmente impressionante. Nas férias eu tive o privilégio de participar de uma experiência singular no Museu da Criação, no estado de Kentucky, lá nos Estados Unidos. E, amados, é extasiante, é maravilhoso, é incompreensível podermos ver o que os homens, à luz do conhecimento científico a respeito de astros, a relação deles e as diferenças de tamanhos e apresentações. É extasiante notar toda esta beleza, que mesmo os melhores estudiosos podem já revelar muitas coisas por causa de sondas especiais que têm sido criadas pela sabedoria que Deus para o homem. Mas, amados, os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Mas há um texto em Romanos que é muito especial neste assunto. Romanos, no capítulo 1. Preste atenção para o texto em si, porque não há possibilidade de uma explicação, porque tornaria a mensagem muito longa. Romanos 1, a partir do verso 19, que diz: pois o que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, entre os homens, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Revelação geral. Sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido Deus por este meio, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos se tornaram fúteis e o coração deles se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. E o texto continua dizendo sobre a condenação deles, porque tendo esta revelação importantíssima, a revelação geral, por meio da criação, as coisas criadas, não aceitaram a revelação de Deus. É interessante que no capítulo 1, verso 18 e seguintes, fica bem demonstrado nas Escrituras como é que eles fizeram. Eles suprimiram a verdade. Hoje é dizendo, não há verdade, porque a palavra de Deus diz que existe. A ingratidão, não reconhecem o que Deus fez de tão maravilhoso para, inclusive, o nosso usufruto aqui no mundo. O orgulho, a ideia de que são realmente sábios quando são tolos e cegos, conforme a palavra de Deus. E idólatras, criaram seus deuses, isto é, seus ídolos, e criaram seus ídolos. É suficiente a respeito de revelação geral. O que importa mesmo, inclusive por causa do texto de Hebreus que li há pouco e os irmãos entenderam, porque é um texto bastante claro, a revelação é também revelação especial. A revelação especial tem a ver com o fato de que Deus, que é pessoa, e fica isto muito demonstrado no que vai ser apresentado logo mais, há muitas maneiras como ele se revelou pessoalmente. Ele é pessoa, ele não é só força, ele é pessoa. E eu quero citar alguns fatos sem muito comentário, por razões já expostas, o uso de tempo. Por exemplo, nas teofanias. Teofania, na revelação, tem a ver com aparições de Deus, manifestações dele. Como, por exemplo, quando Moisés, Êxodo 33, disse assim para Deus, versos 18 e 23, que não vou ler, só referência. Ele disse assim, ó Deus, eu quero ver a tua glória, mostra-me, Senhor, a tua glória. E porque homem nenhum, segundo a revelação bíblica, pode ver Deus,
Por isso vamos acabar com essa questão de desejo de ver Deus. Eu quero ver Deus. Nem Moisés, ninguém jamais viu Deus. Aí Deus disse, olha, eu vou mostrar minha glória, mas de maneira, Deus disse para Moisés, limitada, porque tu não aguentas ver a minha glória. Aí o texto, irmãos, olha, o texto é tão maravilhoso, e é provavelmente porque é Velho Testamento, vamos ter cuidado com o abandono do Velho Testamento, né? Porque o Velho Testamento, meus amados, é fundamental. Quem não conhece o Velho Testamento tem pouco fundamento. Cresce a nossa satisfação quanto à revelação, a completa revelação em Jesus Cristo, quando nós conhecemos o Velho Testamento. Porque a Bíblia, desde o princípio, os textos sobre o Messias prometido vêm lá do início de Gênesis, lá do início de Gênesis. Quando nós conhecemos o Velho, os nossos olhos espirituais aumentam a capacidade de entendimento. Eu vou ler o texto. Os versos são apenas os versos, Êxodo 33, versos 18 em diante. Nota que maravilha. Peço-te, Senhor, Moisés, peço-te, Senhor, que me mostres a tua glória. E Deus respondeu, diante de você farei passar toda a minha bondade, diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou, você não poderá ver a minha face, porque ninguém pode ver-me e continuar vivo. É bom lembrar isso, viu? Ninguém pode ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor, aqui há um lugar perto de mim, onde você ficará, em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas. Isso é antropomorfismo, uso de linguagem de figura humana para Deus, porque Deus é espírito e nós que o adoramos, adoramos em espírito e em verdade. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face, a mim mesmo de maneira completa, ninguém poderá ver. É interessante, isso é teofania. Teofania. Aconteceu várias vezes, há muitos os textos no Velho Testamento a respeito destas manifestações de Deus. Esta de Moisés, com Moisés é importantíssima. Mas, amados, é muito interessante também que nós lembrarmos que há expressões que são usadas nas Escrituras que não são entendidas por muitos. Por exemplo, o anjo do Senhor. Anjo do Senhor. Os estudiosos nos provam com a própria palavra de Deus, o Velho Testamento, que estas são manifestações de Jesus pré-encarnação. Pré-encarnação. O anjo do Senhor, os estudiosos sabem disso e a comprovação bíblica é Jesus. Há um texto que é fundamental a respeito disso, e eu escolhi para os irmãos, que eu sei que é um assunto inusitado, pouco falado, né? Anjo do Senhor, às vezes chamado de, não é anjo, só anjo do Senhor, há uma outra expressão, o anjo da aliança, é também uma referência clara ao Messias, Eu vou dar um texto para os irmãos, que é Gênesis 22, versos 11 e 12. 11 e 12. Aquela experiência quando Deus prova Abraão, né, pede que ele sacrifique o seu filho, e ele vai sacrificar. Então, quando chega aquele momento de expressão de fé, que ele vai sacrificar o seu próprio filho a mando de Deus, o anjo do Senhor chamou do céu, Jesus, deve ser o entendimento, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Lembra que ele falou, Abraão? E Abraão disse, eis-me aqui. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Sei que você teme a Deus porque não me negou o seu filho, o seu único filho. E então Abraão ergueu os olhos e viu o carneiro preso nos chifres no arbusto. Foi lá, pegou e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. O que é que isto lembra? Jesus, o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. Já é lembrança, isto é um texto messiânico, é sobre Jesus. O anjo do Senhor que fala é Jesus. É um prenúncio, é um anúncio da salvação em Jesus Cristo. Isso é uma maneira de Deus revelar quem Ele é.
Mas aí ele fala aos homens, aí vou só citar, fala, olha aqui, falou a Abraão, 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 não faças isso, não sacrifique o seu filho. Aí ele olhou, lá estava um animal preso pelos chifres, que foi então sacrificado. Falou a Adão, Gênesis, só os textos, Gênesis 2,16, Gênesis 3,17 a 19, falou, antes do pecado e depois do pecado, porque o homem desobedeceu. Nós sabemos que a queda foi total, devastadora, mas eventualmente solução pronta por Deus em Jesus Cristo. Falou a Noé, prepara uma arca. Há um projeto lá nos Estados Unidos interessante, projeto da arca, uma arca feita nas dimensões bíblicas. Aí naturalmente que há, sim, muita imaginação naquela apresentação daquilo, mas é muito interessante, nós que cremos na revelação de Deus, a Noé, vemos o tamanho da arca. Que trabalho enorme, irmãos. E todo mundo dizendo, Noé, tu estás maluco, que negócio é esse? Nunca aconteceu isso, dilúvio, como? Nunca! Mas trabalharam para ele, o ajudaram com certeza, porque precisavam de trabalho, né? Sim, precisavam de trabalho. Mas falou a Adão, falou a Noé, falou a Moisés, orientando Moisés, e Moisés amedrontado, um grande líder amedrontado, mas Deus falando a ele claramente, falou sim, Êxodo 3, versos 1 a 8, eu acho que vale a pena ler, porque tantas vezes nós temos o privilégio de pessoas que estão só agora aprendendo essas coisas da revelação de Deus. Moisés pastoreava o rebanho com o seu sogro Gesto e tarará, e ele passou para o outro lado do deserto, mas o fato é que ele tem uma experiência muito singular. Eu quero pular aqui e ler lá adiante, sobre Moisés. Começando o verso 1 aqui. Ele então, Moisés olha assim e vê uma coisa fora do comum. Ele notou uma chama de fogo no meio de uma sarça, um arbusto. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, ele pensou, visto que a sarça não se queimava, mas havia fogo. Eu vou ver isto de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então o Senhor, do meio da sarça, Deus chamou e disse, Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu Moisés. E Deus disse, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Eu sou, está se revelando, não está? Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés então cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Relacione, eu tive medo de olhar para Deus, a respeito daquela outra experiência que foi solicitada eventualmente. Então, falou a Adão, falou a Noé, falou a Abraão, falou a Moisés. A Bíblia diz muitas vezes, falou e ouviu e teve comunicação com o homem para abençoá-lo. Outra maneira da revelação verdadeira, completa, milagres e sinais. Todos lembramos sim os milagres quando por ocasião das chamadas pragas lá no Egito, anunciados em Êxodo. Manifestações sobrenaturais do poder e da revelação sobre quem Deus é. É interessante que um dos milagres mais citados na Bíblia, mais constantemente citados na Bíblia, inclusive em textos dos Salmos, é a questão de que, perseguidos pelos israelitas, pelo poder dos egípcios, quero dizer, eles atravessaram o mar em terra seca. Atravessaram o mar em terra seca. Absolutamente sobrenatural. E o texto, que é muito impressionante, diz que ficou um paredão de água à direita e outro paredão à esquerda, enquanto o povo passava. E quando o povo de Deus passou, a mando de Deus, por ordem de Moisés, o que acontece? O mar se fecha e o exército egípcio pereceu. Está na Bíblia, irmãos. E nós devemos crer, porque é revelação
de Deus. Sim, a revelação que nós temos por meio dos profetas. Lembrem que o texto disse assim: no passado ele falou por meio dos profetas. Eu li um texto muito interessante de um autor famoso entre nós e que diz a verdade. Ele disse: nós precisamos lembrar que profeta mesmo, são os profetas do passado, os nabi, os que ouviam de Deus e falavam de Deus. E estes não podiam falhar, porque se alguém deles falhasse, se alguém em nome de profeta falhasse, ele era morto. Mas ele dizia a verdade. E alguns deles eram conhecidos e maltratados por dizer a verdade. Um dos exemplos é a história de Micaías, impressionante, não é? Porque Acabe, sobre Micaías, diz assim: eu vou à guerra, mas quando ele disse que ia à guerra, um dos íntimos dele disse assim: mas é interessante procurar um profeta. Aí disse: quem está por aí? Micaías. Ele disse: não, eu não vou com Micaías não, porque Micaías só fala coisas contra mim. Ele já sabe que o profeta diria a verdade. E quando chega lá, finalmente, quando ele ouve a orientação que, de fato, em última análise, é contrária, não vai à guerra porque tu vais perder. Ele disse: eu vou assim mesmo, mas só que, enquanto eu sair, os que te conhecem e que vão te aprisionar, ficam te tratando literalmente, a Bíblia diz isso, a pão e água, até que eu volte. E Micaías, profeta do Senhor, que revelava a vontade de Deus, disse assim: se tu voltares é porque Deus não falou. Amados, ele não voltou. E a história é muito interessante. Leia o Velho Testamento, um texto maravilhoso sobre o poder de Deus. Porque Acabe está imaginando que está tudo perfeito, e a Bíblia diz assim, que a guerra já estava se aproximando do fim, e quando ele já está se retirando, para mim é curiosíssimo isso, mas é o que Deus faz, né? Um soldado que não tinha o que fazer, esta palavra é minha, né? Estava ainda com uma flecha no seu arco, resolveu dar uma flechada para cima. Vou gastar essa munição, porque não há mais guerra, né? Vou gastar essa munição. E quando ele atirou, um pregador norte-americano que é muito criativo, disse assim: a flecha que ele soltou no ar, sem nenhuma direção, tinha o nome do rei Acabe. E foi e feriu ele exatamente num lugar onde era um lugar mortal. E ele morreu. E a palavra de Deus, por meio do profeta fiel Micaías, se cumpriu. A palavra de Deus sempre se cumpre. Lamentavelmente hoje há profetas que não são mais profetas, inventam as suas mensagens e ainda perturbam e muito o povo de Deus e o povo em geral, que precisa crer, mas perde a esperança em Deus por causa de falsas promessas. Amados, a revelação vai continuando, né? Já tenho citado aqui muita coisa, teofanias, o anjo do Senhor, Deus fala aos homens, Abraão, Isaac, Jacó, antes disso Adão, Noé, os profetas, Elias, Eliseu, Isaías, o profeta que de fato é fundamental para apresentar o Messias prometido, e há mais de 300 profecias diretas sobre Jesus, o Salvador. E aqui nós chegamos então à manifestação de Deus completa em Jesus, sua vida e sua obra, milagre e milagres constantes, físicos, espirituais, inclusive com expulsão de demônios. E João, no capítulo 20, verso 30, diz assim: olha, isso não é tudo, porque não haveria como escrever todos eles, mas estes foram escritos para que vocês creiam. Em quê? Em Deus, em Cristo, porque Deus revela a sua vontade. Então, amados, todas estas coisas na revelação são para confirmação da mensagem de salvação, porque este é o tema da Bíblia. Teólogos antigos, especialmente da linha germânica, diziam assim: a Bíblia é a história da salvação, uma palavra que eu sei inclusive no original, me perdoe aqui os que falam alemão, Heilsgeschichte, isto é, a história da salvação. Tem muita coisa que a gente gostaria de saber,
e gostaríamos de ter essa revelação, mas nós temos o que é principal. A revelação de Deus é clara e ela é objetiva, ela vai ao que deve ser apresentado, não se preocupa com tudo que nós nos preocupamos, por causa do nosso interesse nas coisas de Deus. Mas há mais coisas ainda, além do que eu já disse. Visões e sonhos. Lembra do Daniel? Lembra de José? O sonhador? Revelações são as mais interessantes. Mais uma, porque é fundamental. Inspiração divina para os escritores da Bíblia. Todos eles. Inspiração divina. Pedro é fundamental a respeito deste assunto. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 20 em diante. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém da interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Deus se revelando diretamente, mas usando instrumentos humanos, porque esta foi a sua decisão. Amados, há tanta coisa importante a respeito da revelação de Deus, das revelações de Deus. Volto a Hebreus, a caminho do fim da minha palavra. Em Hebreus, nós lemos: há muito tempo Deus falou muitas vezes, nós vimos algumas, muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, Jesus, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Sabemos sim que a revelação foi progressiva. Este texto está dizendo que foi progressiva. Falou primeiro aos profetas, mas depois houve progresso e ele falou mais. A primeira parte é verdadeira e faz parte do todo, mas é progressivo. Primeiro pelos profetas, que falaram por Deus, em nome de Deus, inspirados por eles. A palavra soprada por Deus, teopneustos, quer dizer exatamente isso. Mas aí o Filho, que é Jesus Cristo. E nesta revelação maravilhosa, com estes importantes detalhes citados aqui em Hebreus capítulo 1, versos 1 a 3, nós vemos que nesta revelação citada aqui nestes termos de Hebreus, capítulo 1, há continuidade, revelação pelos profetas, aí revelação por Jesus Cristo, mas há contraste. E por que há contraste? Porque primeiro é por meio de homens, é Deus falando por meio de homens, mas agora é Deus Ele mesmo, de maneira especial, completa, exclusiva, porque Deus vem e demonstra, revela a glória, e nós então precisamos confiar na revelação do Senhor. A revelação em Jesus Cristo é absolutamente completa, Ele é a expressão exata de Deus. Paulo era muito convicto deste fato. Ele é tão convicto que ele diz que o maior desejo da vida dele é conhecer Deus. Ele sabe que é por meio de Jesus Cristo. Filipenses 3, versos 10 e 11. Mas ele faz também um apelo para os de Éfeso para que se apliquem ao conhecimento da revelação de Deus em Jesus Cristo. Amados, há um relato muito interessante com o que quero terminar a minha palavra. É de Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17, exatamente a transfiguração de Jesus. Uma experiência singular. Eu quero ler a partir do verso 1. 6 dias depois, Jesus, no seu ministério, tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. A sua face, a transfiguração é isso. A sua face brilhou como o sol, as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram,
isto é revelação bíblica, apareceram diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Está tão bom aqui, vamos ficar aqui, gozando este momento particular. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu. Deus falando por meio desta nuvem, viu? Porque esta nuvem os envolveu e dela saiu uma voz. Vocês sabem de quem foi a voz? Então, e dela, da nuvem, é uma expressão de Deus no texto, saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, de quem me agrado. Ouçam-no. Este é o meu filho amado, de quem me agrado. Ouçam-no. Sabem por que tudo isso? A conclusão única que podemos ter é porque é a revelação de Deus suprema. É a revelação que nós precisamos, e é importante reconhecermos que quando alguém disser assim: não, mas a revelação bíblica só para os tolos, porque uma revelação destas, qual é a autoridade disso? Esta revelação assim, é muito limitante, né? Afinal, todos os caminhos levam a Deus, é o que o mundo pensa, né? Todos os caminhos levam, não importa, volto, cada um tem a sua verdade, essa é só uma das verdades, Aliás, sobre isso, o meu filho, quando desejou evangelizar uma pessoa que estava iniciando nos seus relacionamentos, era o pai de uma amiga, vamos dizer, uma namorada, no sentido técnico correto da palavra. Meu filho, conhecedor da palavra de Deus, por causa da ajuda em casa, ajuda na igreja, e nesta igreja profissional, foi lá: hoje eu vou evangelizar o fulano. Eu vou lá. O possível futuro sogro do qual Deus o libertou. Esta que é a verdade. Para quem sabe a história dele, é isso mesmo, né? Aí chegou lá com o possível futuro sogro e disse para ele: eu vim falar a respeito do evangelho. Que garoto atrevido, o homem deve ter pensado, né? Porque ele era sacerdote de uma denominação. Denominação nada, um grupo falso, que tem o nome de Cristo, mas que não é de Cristo, os fazedores de deuses. Quem lê muito sabe sobre qual é o grupo a que estou me referindo, sem falar, sem dizer o nome. Aí quando ele disse assim: vamos discutir a palavra de Deus. Aí o possível futuro sogro, sabe o que disse para ele? Winston é o nome do meu filho. Encosta este livro aí, porque tu bem sabes que há muitas outras revelações. Você pode imaginar qual é o final dessa história? Até amanhã. Que não há o que discutir, porque crentes genuínos sabem, não há outra revelação. É por isso que, naquela experiência magnífica, majestosa da transfiguração, a nuvem, mas a voz: este é o meu filho amado, em quem me agrado. A ele ouvi, ouçam-no. Amados, não há outro. Graças a Deus, que o desejo de conhecermos Deus está suprido por Deus. É aprender sobre Jesus e confiar nele, e o cumprimento de todas as promessas reais de Deus, especialmente a principal, a vida na presença dele, é tudo questão de tempo. O que ele promete, ele faz. Então, glória a Deus. Jamais permitamos que qualquer experiência, qualquer novidade religiosa nos demova da completa confiança em Deus e na sua revelação. Amém.